português é um idioma difícil. Acho que você já ouviu isso, talvez você concorde, porque mesmo quem é falante nativo da língua portuguesa, como eu, ou provavelmente você, apanha para a língua de vez em quando. É uma vida inteira aprendendo, falando, escrevendo em português e mesmo assim a gente tropeça e tem as nossas dificuldades de comunicação. Imagina quem é de outra cultura, nativo de outro idioma. Como é o processo de aprender português para quem não nasceu no Brasil? Eu fui buscar essa visão com meu amigo Julian Jordan, que é um americano que vive no Brasil há 6 anos. Ele se ambientou tão bem que muita gente nem percebe que ele é estrangeiro. E, de fato, as pessoas falam... Talvez tenha a ver com um jeitinho americano negro, sei lá, e que nem sei se eu comunico isso tanto fora, claro, da minha pele, mas pessoas falam, tem um jeito, cara, você parece mais brasileiro do que alguns brasileiros. Como? Por quê? Você tem um jeito meio, tipo, suave, luz, você... risada louca, não sei o quê. E o jeito que você imita a gente, que você fala, talvez assim... Nessa conversa ele me contou um pouco do que aprendeu nesse processo de se comunicar com brasileiros e da experiência dele aqui no Brasil, mas não espera aquele olhar do estrangeiro com uma visão romantizada e exótica sobre o nosso país. O que a gente vai fazer hoje é uma jornada pela caótica biblioteca mental de um cara que aprendeu a falar português e no caminho teve vários insights sobre identidade, comunicação e expectativas. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje: americano, mas quase brasileiro. O Julian já viajou muito pelo mundo, morou em várias cidades, mas essa história começa nos Estados Unidos mesmo. Eu nasci... Depende... Eu minto também. Depende se eu tô com pessoa que eu confio e falo a verdade, né? Isso é normal. Eu nasci nos Estados Unidos. Eu confio em você, Aline Valek. Eu nasci nos Estados Unidos. Nasci numa cidade que se chama... Não, eu ia falar, não vou falar pra vocês, não. Não vai revelar? Não! Mas eu nasci numa cidade de 200 mil habitantes, na Indiana, no estado, no meio do país, mais ou menos no meio. Cresci lá, 18 anos lá, jogando esportes, futebol, tocando violino, trompete, um monte de coisas extracurriculares, assim, fora da escola. E estudei, eu viajei bastante por conta do futebol. Eu tive sorte. Eu era sortudo. Eu acho que eu recebi experiências legais, assim. Antes da faculdade eu viajei por conta do futebol, e durante a faculdade e depois eu viajei por conta de, sei lá, estudos ou trabalho, pesquisa. Bem, ele foi fazer faculdade em Rhode Island, um estado que, de acordo com ele, é do tamanho do bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Ele estudou antropologia e relações internacionais e fazia parte do currículo viajar para outros países, tinha essa possibilidade. E como ele falava francês, ele podia ir para a França ou para países que falavam francês, né, que foram colonizados pela França. O Senegal era um deles e foi para lá onde ele resolveu ir. A gente fala de África. É tipo uma música, sabe? África. Você fala, tipo, você estava indo para a África. Parece isso. Tem países. Tem pessoas, tem países, tem nações, tem culturas, etnias. Não é tipo um lugar. Não é um bairro. A história do ano que Julian morou em Dakar, no Senegal, e do estudo que ele fez lá é uma história muito interessante, mas dá um episódio à parte. O que eu vou contar aqui hoje é como o Brasil entra nessa história. Por isso, a gente vai avançar um pouco no tempo. É 2008, ano da crise financeira que estourou lá nos Estados Unidos. Você deve lembrar. Depois de morar um tempo em Londres, Julian volta para Nova York, onde ele trabalhou com investimentos em energia alternativa. Então, exatamente no momento da crise, ele estava no olho do furacão trabalhando nesse mercado financeiro. E nessa empresa onde ele trabalhava, além de ter investimentos no Brasil, então
com alguma frequência ele precisava ter contato com pessoas que falavam português e na época ele não falava nada. E também lá existia a possibilidade dele poder ir para outros países. O Brasil tava, tipo, começando a receber cada vez mais atenção. Olimpíadas, Copa do Mundo. O agro... Como é? Agronegócios e tal. A gente tava investindo em etanol e tal. E eu fui voltando, assim, cada vez que eu entrava mais no mundo de design, strategy e business, aí eu tentava enxergar oportunidades no Brasil para mergulhar mais na cultura. Quando eu mudei para cá, de fato, era 2013. E logo antes das primeiras manifestações. Eu não sei se isso foi durante o meu projeto ou quando eu mudei. Acho que foi durante o projeto. Não, foi quando eu mudei. O Corinthians ganhou Libertadores. E eu lembro que também tinha manifestação e tinha uns pessoas que na época, bom, eu acho que eu posso chamar de amigos, mas tipo, vamos lá na rua. E eu falei, nem fudendo, mano. Assim, não falei nem fudendo, eu nem sabia nem falar esse termo, assim, I was like, no way, man. Aí, assim, meu pai vai me matar se eu morrer numa manifestação segunda semana no Brasil, assim, porque ele fala, o que tá acontecendo lá no Brasil? Você foi lá pro Brasil, tem pessoa na rua, né? E não foi tão explícito, assim, mas eu entendi que ele tava assim, você tem certeza que você tá fazendo, assim? Porque aqui a gente tá vendo que tem galera na rua, galera puta na rua. O que tá acontecendo? Falei, eles aumentaram o preço, não sei o quê. Mas mal sabia eu que era parte de uma história bem maior, que ia durar muito mais tempo. Ele chegou num momento bem louco, né? Então eu perguntei como foi para ele se adaptar ao Brasil. No primeiro momento foi mais um estranhamento sensorial, como ele já tinha experimentado outras vezes. Quando eu mudei para Londres, eu tinha mais problemas de adaptação do que quando eu mudei para viver em Dakar, Senegal. Mas por algum motivo eu acho que me preparei mentalmente, emocionalmente, eu tava preparando pra tipo, nossa, Dakar vai ser louco, cara, vai ser outra coisa, vai ser outro mundo. Então, acho que eu criei uma coisa que eu tava preparado. Então, tudo que eu ia lá era tipo, aquele cheiro de outro país, às vezes, tipo, cheiro de alguma coisa queimando, seja comida ou os cheiros estavam diferentes. E eu acho que uma droga para mim que é livre e de graça é não só viajar, mas os primeiros 2, 3, 5 dias em um lugar diferente, porque todos os seus sensos e as sensações, você tá tipo, seu olho tá pirando, seu ouvido é completamente sensível, os gostos. Então, tipo, pra mim é a coisa mais as sensações que você tá cheirando, você cheira alguma coisa e fala, esse cheiro é muito louco, é uma coisa que carvão que você não sente na rua em Nova York tanto, assim, ou na rua em Indiana. Então isso foi uma coisa que eu acho que me preparou um pouco para uma visão do que poderia ser Brasil. Então, quando eu estava preparando para ir para o Brasil, era menos o que vão enxergar. Porque a primeira vez que eu cheguei aqui, eu falei, aeroporto é diferente. Assim, São Paulo, as pessoas, a aparência das pessoas é diferente. Mas o cheiro das coisas, você cheira de pão de queijo, sabe, em Guarulhos. Essa coisa tipo, nossa, que é isso? É outra coisa. Mas não era tipo, bom, eu tô desembarcando na rodoviária de Marrakech, em Marrocos, assim. Não era porque eu já fui para Mali. Eu já saí do ônibus às 5 da manhã em Bamako. That was fucking crazy. Então eu falo, Brasil, tô indo para São Paulo, uma cidade grande. Eu acho que a textura das fachadas vai ser diferente, tipo, fotos, pessoas. Calçada é uma coisa que você não espera ser diferente, mas calçada é uma coisa que é muito presente na sua vida e só quando você vai para outra cidade você percebe as diferenças de calçada. Tipo, São Paulo, calçada inexistente às vezes. Inexistente e tá perdendo brutalmente a guerra contra as árvores. Assim, tipo, as árvores estão tipo brotando, foda-se calçada. É assim, sabe? Eu tava com medo de vir para cá
porque por algum motivo eu tive a autoconsciência do fato que a fala e comunicação é uma tecnologia que cria a pessoa. Então, o jeito que você comunica, bom, pode ser com gestos também, expressões, ou palavras, ou frases, ou sons, isso acaba determinando quem você é para as outras pessoas. E a história narrativa dentro de qual você se encaixa para você e para outros também. Para outros porque a gente raramente se ouve. Então, eu acho que outras pessoas estão assistindo o seu filme. Mas eu sabia que o jeito que eu falava, comunicava, sempre era uma coisa que se destacava. Quando eu percebi isso, e eu tô lá em Califórnia pensando em vir pro Brasil, e falei, cara, eu vou jogar fora tudo isso, de certa forma, e tentar me recriar de certa forma. Eu falei, cara, mudar pro Brasil vai ser outra coisa. E eu nem sabia quão difícil e complicado o idioma era e é. Então eu acho que I bit off more than I could chew, mas eu falei para um professor de teatro, falei, cara, eu acho que não sei se eu vou, porque isso é quem eu sou, a fala, querendo ou não, assim. Ele falou, cara, sim, mas primeiro, não pira nisso. Obrigado, sensei. Caralho, genialidade, não pira nisso. Mas também você não é burro e você vai aprender, como você aprendeu o francês, você vai criar outras formas de comunicar ideias. E, por exemplo, você vai tentar descrever trovão, vai tentar descrever uma tempestade, mas você não vai conhecer a palavra, então você vai falar a água que caiu forte de cima. Se você tiver a paciência, você vai acabar criando novas formas de criar, comunicar ideias, mas eu acho que aprender uma nova língua, que eu estou refinando o meu espanhol agora, tem muito mais a ver com imitação, para mim, e eu acho que para outras pessoas também talvez, mas tem muito a ver com imitação de sons, mímica, de gestos até e tons, do que gramática. Claro, gramática é importante, mas é um sistema de regras. Você pode ter uma folha de papel, mais ou menos para entender qualquer língua, a estrutura geral, mas é muito mais trabalhoso entender e praticar. Melhor exemplo, você joga futebol 20 anos da sua vida, alguém chega para você e fala, você tem que jogar hockey amanhã. Só porque você é bom em futebol, você não vai ser bom em hockey, você vai ter que treinar seus músculos. Você tem que treinar os músculos da sua boca, da língua, da sua cabeça. Tem um monte de podcast interessante sobre como pessoas que falam 2 línguas, 3 línguas, como a cabeça deles e a mente deles categoriza coisas e eu falo sempre que tem uma piada sobre isso, como minha biblioteca mental tem um monte de macacos de terno sem calças organizando os papéis de francês e português, porque tem uma bagunça pra caralho lá, não é muito organizada, porque claro, eu tive a vantagem de francês, que para todas as línguas latinas é mais ou menos a mesma coisa, então isso ajudou, mas é mais para mim praticar, treinar os sons, tons, gestos, que às vezes eu acho que isso me ajudou passar por brasileiro, às vezes, de vez em quando. Para imitar é preciso prestar atenção, e nesse processo de observar com muita atenção é que o Julian começou a captar algumas características bem peculiares de como as pessoas aqui no Brasil conversam. A gente tem um termo lá nos Estados Unidos que é sing-song, uma coisa um pouco mais de canta, do jeito que você fala. Quando eu tô falando português e alguém escuta que não entende, minha mãe, sei lá, você fala pro mercado hoje, você fala isso, faz aquilo, não sei o que, pô, pá, tem um sing-song nesse. Talvez o jeito de
de comparar, sei lá, espanhol e português. Português parece um pouco mais... Você tá rebolando de leve e arrastando chinelos. E espanhol é tipo, você tá marchando de botas. Assim. Vamos cozinhar em la cocina. Vamos na cozinha, né? É muito pá, sem pá, não sei o quê. É muito, pode ser São Paulo também, claro, que isso foi a minha escola. Eu queria falar que, tipo, é muito louco, porque falar, tipo, é difícil, eu não gosto de falar Brasil, brasileiro, uma coisa muito louca que eu aprendi aqui, mas que é interessante que aqui as pessoas fazem referência ao brasileiro. O brasileiro é assim, o brasileiro não quer, sei o quê. E o brasileiro falando. Então, eu preciso me policiar pra não entrar nisso, às vezes, falar o brasileiro, assim, porque é perigoso esse tipo de fala. Tanto para um brasileiro quanto para um não brasileiro. Talvez mais, até mais, claro. Pelo menos em São Paulo, é uma cultura que se critica muito, mas tá sempre recrutando. No sentido de, tipo, brasileiro é muito... Brasileiro só quer festa, só quer carnaval. Brasileiro é aquela churrasco, cerveja ruim, bate-papo, assim. Brasileiro é sexo, brasileiro é tipo... brasileiro é assim. E você fala, caralho, mano, mas... Não, assim, não é. Mas, por outro lado, você pode estar num táxi, eu falando... Falar, pô, de onde você é? Estados Unidos... Pô, você fala bem. Você já é brasileiro, caralho. Você é brasileiro. Olha o seu estilo. Você é brasileiro já. Então, de um lado é uma merda. Todo mundo é folgado. E outro lado, pô, você já é brasileiro. Olha, você fala bem. Porra, caralho. Você é brasileiro já. Você tá aqui. Namorou brasileiro? Brasileiro, você, moleque. Tome cuidado. Voltar pros Estados Unidos sem falar inglês, hein? Chega a ser tão forte, mas aí tem algo ali. Tem uma tensão. Tensão é uma coisa interessante porque sempre tem algo mais. Quando você encontra uma tensão, é interessante cavar mais, eu acho. É dessas tensões ocultas, conflitos, gestos, sonoridade, que o nosso idioma também é feito, né, para muito além das palavras. Quando a gente vive a língua, é natural, a gente não repara muito. Mas é legal pegar esse distanciamento da perspectiva de uma outra pessoa para conseguir ver esses detalhes. Por isso, obrigado ao Julian, que compartilhou essas observações nessa entrevista, que acabou ficando muita coisa de fora, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas em breve eu volto a conversar com ele para trazer mais dessas histórias aqui para você. Obrigada também a você por ouvir, e você pode me dizer o que achou desse episódio deixando seu comentário, compartilhando nas suas redes ou me mandando um e-mail em escreva@alinevalek.com.br. Por último, obrigada a meus apoiadores e apoiadoras, muito firmeza, que contribuem com o meu trabalho em apoio.alinevalek.com.br e me dão essa força nessa aventura de fazer podcast. Um beijo e até a próxima edição de Bobagens Imperdíveis.